Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma sessão de instrução e julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os importantíssimos membros da secretaria, na pessoa da Paulinha, da Paula e na pessoa do João, os membros, a- a- os meus colegas aqui, os auditores, do outro procurador, e também a todos os demais presentes, os defensores, doutor Goy, doutora Ana, doutora Mariana também. Antes de iniciarmos, então, nós temos a dinâmica, né, que segue o nosso CDJD, com relação à produção de provas, ao depoimento. Então, a gente pede que primeiro a gente, né, produza as provas e aí a gente não nos alongamos ali na explicação das provas. Obviamente, a gente pode pontuar, porque depois a defesa também vai ter a oportunidade de se manifestar, né, na questão aí da sustentação oral. Tá? Só para a gente seguir e manter uma ordem aqui lógica do código mesmo, tá bom? Então, o primeiro processo aqui, nós temos a primeira preferência, processo de número 1089 de 2024, o jogo Red Bull Bragantino versus Santos Futebol Clube, de relatoria da doutora Desirê Emanuele Gomes dos Santos. Você poderia passar para o relatório para a gente, por favor? Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Primeiro, presidente, cumprimento todos aqui presentes no julgamento. Ao relatório do processo 1089 de 2024, trata-se de um jogo de Red Bull Bragantino e Santos, Paulista Sub-20, datado de 7 de setembro de 2024. Trata-se de denúncia ofertada em face da agremiação Santos Futebol Clube, com imputação no artigo 206, em razão de atraso na reapresentação do clube em campo. O Santos ele é reincidente, ainda do processo a gente conta com o relatório do jogo e também a súmula da partida. É o relatório, presidente. Muito obrigado. Doutor, tem provas a produzir? Não? Então, gostaria de passar a palavra para a Procuradoria e depois para a sustentação oral. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, presidente, caro defensor. A Procuradoria, com base na presunção de veracidade da súmula, vai reiterar os termos da denúncia pelo atraso da agremiação Santos Futebol Clube em 1 minuto, com tipificação no artigo 206 do CBJD. Muito obrigado. Por favor, doutor, para a sustentação. Senhor presidente, nobre senhora relatora, nobre senhora terceira relatora, nobre procurador dessa casa, amigos da secretaria, senhores presentes. O Santos Futebol Clube veio à presença dessa, além da comissão disciplinar, até poderia se fazer representado através de uma defesa escrita, mas esse defensor tem, por princípio assim, já que apresentaram uma justiça desportiva, esse princípio da serenidade, do contraditório oral, não iria se furtar de poder estar presente perante Vossa Excelências num caso tão simples. E fico até mais tranquilo pela pontuação aqui colocada pelo nobre procurador, que ele diz o atraso de 1 minuto. Porque era exatamente esse o meu intuito de estar aqui presente, porque nós temos aqui uma colocação de atraso de 2 minutos do Santos, mas a partida somente atrasou 1 minuto. Então, como só ia acontecer em casos análogos, o motivo do atraso é que a partida só teve o atraso em 1 minuto. E é esse, então, nosso pedido de que, se apenado for, e aqui não estamos nem nos furtando para negar a ocorrência dessa infração, pequena infração, é verdade, do Santos, no retorno dos vestiários, mas que, se apenado for, que o seja no modo simples de 1 minuto, porque foi apenas 1 minuto que atrasou a partida. Então,
O Santos deu causa ao atraso? Deu, mas deu causa ao atraso de apenas 1 minuto da partida. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossas Excelências. E na aplicação da pena que seja sopesado aí os valores dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, lembrando que se trata de competição amadora. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor, pela sustentação. Algum dos auditores tem alguma questão, algum questionamento? Então, por gentileza, para o voto, doutora Desirê. Obrigada. Parabenizar a Procuradoria pela sustentação e também a defesa pelas colocações feitas. E considerando ambas as sustentações, né, e prestigiando aqui o que determina o próprio código e também o que prevê aqui no processo com relação ao atraso, eu condeno a agremiação Santos Futebol Clube em 1 minuto de atraso e considerando aqui a tabela já pacificada também neste tribunal, em R$ 150 o minuto, mas considerando a reincidência, eu dobro o valor e resultando ao final R$ 300 de condenação. Muito obrigado, doutora Desirê. Doutora Patrícia, como vota? Acompanho. Eu também acompanho, né, por conta já da tabela pré-estabelecida, né, com questão à minutagem. Então, portanto, a agremiação Santos Futebol Clube fica apenada no artigo 206 no valor de R$ 300 por unanimidade. Esse foi o julgamento. Muito obrigado. O próximo pedido de preferência é o processo de número 1088 de 2024, o jogo entre São Paulo Futebol Clube versus Desportivo Brasil, de relatoria da doutora Patrícia Reale. Qual que é o relatório, por gentileza, doutora Patrícia? Vamos lá, boa tarde a todos agora. Processo 1087, Paulista Sub-17, equipe Santos e Mirassol. A Procuradoria oferece denúncia em relação a Gabriel Custódio Chemes. Ai, desculpa, eu estou lendo a verdade. Perdão, 1087 já foi. Obrigada, doutor. Eu cliquei em cima do outro. Foi um engano. Voltando. Bom, vamos lá. Processo 1088, Paulista Sub-20, São Paulo e Desportivo. A Procuradoria oferece denúncia em relação a Fábio Gonçalves Totti Tonelli, da equipe Desportivo Brasil, por suposta infração ao 243F, parágrafo 1º e 258B do CBJD. De acordo com o relato da arbitragem, abre aspas, expulsei o senhor Fábio Gonçalves Totti Tonelli por adentrar o campo de jogo proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você está com a camisa deles por baixo? Tira a camisa deles debaixo da sua, porra. Vai tomar no cu. Bom, diante disso, a Procuradoria denuncia o senhor Fábio, né, como dito, pelo 243F. Bom, além disso, em relação à ficha disciplinar, o senhor Fábio é reincidente e esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, relatora Patrícia. Temos provas a produzir? Própria denunciada. Por favor, pode comparecer ao plenário, por gentileza. Se você puder entregar o seu documento para a secretaria. Pode sentar. Boa Oi, tarde. senhor Fábio, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no tribunal. É sempre importante a gente, né, esclarecer os fatos e ajuda muito a gente na hora do julgamento. O senhor trabalha em qual agremiação? Desportivo Brasil. E qual a sua função no Desportivo Brasil? Sou técnico hoje da equipe Sub-20. Perfeito. E o senhor está lá desde quando? Desde o ano passado. Tá. Exatamente, não vou lembrar agora. Não, tudo bem. O senhor poderia relatar para a gente o que aconteceu, os fatos, por gentileza?
Bom, primeiro boa tarde a todos. Dizer que, antes de relatar os fatos, em nenhum momento eu quis ferir a honra do árbitro, como foi colocado, em nenhum momento mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, foi um jogo bastante tenso, né? Um jogo bem nervoso, um jogo que valia classificação, valia primeira colocação, né? Nessa fase do campeonato. Havíamos ganhado do São Paulo no jogo anterior, um jogo que deu bastante discussão, bastante polêmica, né? E esse jogo lá em São Paulo não foi diferente, foi um jogo bem tumultuado que deu bastante problema. Ambos os treinadores reclamaram bastante no jogo e eu achei que o árbitro errou em alguns momentos contra a minha equipe. Ele marcou 2 pênaltis e em um deles ficou claro que não foi. E foi esse pênalti que ele me expulsou e eu realmente reclamei. Mas em nenhum momento eu feri a honra e falei essas palavras que está colocada aí. Eu apenas reclamei, eu não lembro exatamente, mas falei, ó, não foi nada, porra, isso eu falei. E aí ele veio e me expulsou. Quando ele me expulsou, é a primeira vez que eu fui no estádio do São Paulo, no CT. Eu não sabia por onde sair. E lá, não sei se vocês conhecem, quando você entra para jogar, você vem do vestiário do lado oposto do banco de reserva. E eu achei que a saída fosse por lá. E aí eu fiquei, onde eu vou? Aí eu dei uns 2 passos para frente, querendo sair por lá, devido a ele ter me expulsado. Alguém do São Paulo que estava atrás na grade falou, não é por lá, é pelo portão de trás. Simplesmente eu voltei, saí pelo portão de trás e fui embora. Foi exatamente isso que aconteceu. Perfeito. Alguns editores têm algum questionamento, alguma pergunta? Por favor, doutora Patrícia. Bom, vamos lá. Senhor Fábio, uma questão. Quando aconteceu esse momento da expulsão, o senhor estava... No meu banco. O senhor estava na sua Isso, área na minha área técnica. técnica, exatamente. Entendi. Depois que o senhor foi expulso por ter falado... Isso, por ter reclamado do pênalti. Entendi. Eu não lembro a palavra exata que eu usei, mas essa que ele colocou aí, Sim. impossível, não falei mesmo. Eu acho que realmente isso fere a honra de uma pessoa e eu nunca fiz isso na minha vida. Mas reclamei sim do pênalti. E eu não lembro a palavra que eu usei exato, tipo, não foi nada, porra. Isso provavelmente eu devo ter falado. Aí ele veio até o banco e me expulsou. Foi o segundo pênalti que ele havia dado contra nós, no qual eu achei que não foi. O senhor estava nesse momento, então, na área Na técnica. área técnica. Quando ele me expulsou, eu não sabia por onde sair, como eu relatei aqui, mas eu não invadi o campo. Eu achei que a saída fosse do lado oposto lá, por onde a gente entrou. E para você chegar lá, você tem que ir pelo meio aqui. Aí eu dei uns 2 passos para dentro. Alguém do São Paulo, funcionário aqui na grade atrás, me falou: não é por lá, é pelo portão aqui atrás. Eu virei e saí. E... Só mais uma pergunta. Faz quanto tempo que o senhor trabalha como técnico? Como De um técnico, de- faz uns 4 anos, mais ou menos. Mas fui jogador por 24, Sim, 25. mas como técnico faz 4 anos. Exato, 4 anos. Tá ok, então. É só isso. Muito obrigada. Doutora Mariana, algum questionamento? Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora, tem um questionamento? Por favor. Boa tarde, tudo bem, Fábio? Boa tarde. A súmula expressa nas palavras, e a procuradora gostaria de questioná-lo se em nenhum momento foi usada as palavras você está com a camisa deles por baixo, ou algo nesse sentido por parte do senhor. Não foi usado em nenhum momento. Eu reclamei sim do pênalti, até com uma certa veemência, mas mais ou menos com palavras, foi nada porra, assim. Mas isso que está relatado, não usei. Mais algum questionamento? Não, só depois vou fazer a sustentação, presidente. Perfeito. Muito obrigado. Bom, pode sentar lá. Pode. Então, por gentileza, passar a sustentação oral da Procuradoria. Primeiramente, a Procuradoria agradece a presença do denunciado para prestigiar esse tribunal e dar o seu depoimento, a sua versão dos fatos, mas em que pese o depoimento do denunciado diga que as palavras não foram proferidas, mais uma vez a Procuradoria vai se socorrer à presunção de veracidade da súmula e, pelas palavras ditas, fica claro que, além de dirigir a equipe de arbitragem de maneira desrespeitosa, as palavras usadas têm o condão claro de
de ofender a honra do profissional árbitro que está lá, porque põe em xeque a imparcialidade da arbitragem e a ética desportiva. Portanto, a Procuradoria vai reiterar a denúncia com tipificação nos dois artigos, tanto no 243F, por ofender a honra, e quanto no 258B, por se dirigir à equipe de arbitragem de maneira totalmente respeitosa. Esse é o posicionamento e espera a condenação do denunciado. Muito obrigado. Doutora Mariana, por gentileza. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos por partes. Primeiro, em relação ao artigo 243F, parágrafo 1º, que o Fábio foi denunciado, em que pese a presunção de veracidade da súmula e com todo o respeito ao relator, como bem dito aqui pelo Fábio, em momento algum ele usou as palavras que estão em súmula. Ele, de fato, ele reclamou, porque não foi o primeiro, mas foi o segundo pênalti, que não só ele, mas toda a Comissão Técnica do Desportivo Brasil discordou. Era uma partida importante, uma partida classificatória. Então, sim, ele sabe que errou, ele sabe que praticou uma atitude antidesportiva, mas, em momento algum, ele teve a intenção de ferir a honra do árbitro, como ele bem mesmo disse aqui. Em razão disso, a defesa pede pela desclassificação do artigo 243F, parágrafo 1º, para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, que é justamente isso que aconteceu. Foi uma atitude antidesportiva, discordando assintosamente de uma decisão do árbitro. Já em relação ao artigo 258B, que também foi imputado ao Fábio, também acredito que ficou claro aqui para os senhores e para as senhoras, que em momento algum, como está em súmula também, ele entrou em campo antes da reclamação. Ele, de fato, ele errou, ele achou que era para ir a um lugar, porque não conhecia, não era o mandante, avisaram que não, então ele deu 2 passos, voltou, saiu, não atrapalhou a partida, estava parado, estava no momento do pênalti, enfim, em razão disso, não tem como não pedir a absolvição do Fábio em relação a essa conduta. A defesa pede também que os senhores, no momento de aplicar a penalidade, caso venham aplicar, também levem em conta a confissão do Fábio, que é uma atenuante, disposta no artigo 180, inciso 6º, e também que a partida se tratava de uma categoria de base, então, que a penalidade aí seja reduzida pela metade, nos termos do artigo 182. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Mariana. Vamos passar para o voto, por gentileza, doutora Papos. Bom, vamos lá. Bom, também, como já foi destacado aqui, também acho muito importante a presença do denunciado. Primeiro, para trazer também a versão dele, né? A gente consegue entender aqui qual foi o outro contexto, às vezes, que está ali friamente na súmula. Em relação à questão da ofensa, a gente recentemente fez um seminário, eu acho bastante importante também trazer isso, e ouvindo um pouco a arbitragem, né, a preparação da arbitragem e tudo mais, né, o senhor Fábio é uma pessoa experiente, né, como colocou aqui, já foi atleta, ex-atleta, né, hoje técnico, né, acompanha aí equipe de base, né, onde a gente mais do que nunca precisa até trazer ali a ética desportiva, trazer a referência. A gente discute muito sobre isso, inclusive aqui, justamente porque, como em casa, né, os filhos vê os pais como exemplos para o bem e para o mal, o técnico de futebol, de alguma maneira, também tem esse papel, né, dentro do campo, né, e a forma que ele conduz. É claro que a gente não está ali esperando um concerto de música clássica, né, a gente sabe que é futebol, e futebol tem ali uma emoção enraizada, mas em alguma medida o que a gente sempre espera do técnico como se diz, é uma contenção, né, nessa euforia que pode acontecer aí dentro de um jogo importante ou de um lance específico, e trazer essa ética na prática para esses atletas servir de exemplo. Eu entendo que o senhor trouxe aqui que houve aí um desrespeito e tudo mais, mas eu prefiro ficar com o artigo 243F por conta dessas palavras que foi relatadas pelo árbitro, porque, no meu ponto de vista, eu acredito que a arbitragem ali como uma autoridade, ela, a partir do momento que ela coloca por escrito essa questão, você está com a camisa deles por baixo, da forma que foi colocado,
não acredito, talvez o senhor possa talvez não lembrar, mas não imagino que a pessoa que ouviu isso, a arbitragem ter ouvido isso, tenha inventado tal situação. Então, eu não desprezo ali o teor da súmula, tá? Então, nesse sentido, eu entendo aí pela aplicação do 243F, sim, tá? O artigo coloca o mínimo em 4 partidas, mas como a defesa colocou, existe aí a questão da atenuante do artigo 182, né? Então, nesse sentido, eu vou aplicar aqui, vai acabar, com a redução, vai ficar 2 partidas no 243F, que o mínimo são 4 partidas, mas pela redução ficaria 2 partidas, tá? Em relação ao 258B, como foi colocado aqui pelo senhor Fábio, ele, inclusive, também nem relata esses detalhes aqui na súmula, mas ele, né, eu acredito que tenha acontecido isso mesmo, dele ter. Vejo sinceridade nisso, acredito que ele deve ter se atrapalhado, porque ele declarou que estava na área técnica no momento que ele foi expulso. Todavia, ele também é reincidente, mas vai acabar se beneficiando disso por conta da competição. Então, mas no 258B, eu vou absolver ele do 258B pela declaração, porque não adianta, mesmo que ele seja reincidente, tem a possibilidade de aplicar advertência, tem multa, né? O Verdade. 243. Esqueci de aplicar, muito obrigada por lembrar, secretaria. Bom, em relação ao valor de multa, por ser uma categoria de base, eu vou usar como referência a nossa tabela de referência e vou aplicar o valor de R$ 300 de multa no 243F. Já com o benefício, né, do 182. Já com benefício, Tá. sim. R$ 300 eu aplico. Sim, seria 600. Sim. Já com benefício, que já foi até colocado aqui, que já está com benefício. E no 258B, absolvo, pelas declarações dele. É assim como voto. Muito obrigado, doutora Patrícia. Como vota a doutora Desirê? Presidente, com relação a todos os fundamentos aplicados pela doutora Patrícia, eu acompanho na íntegra os fundamentos, as colocações, as considerações, 258B, eu absolvo. Porém, com relação ao 243F, em que pese eu sigo o entendimento da doutora Patrícia, eu não aplico 182. Em especial porque o artigo 182, quando a gente observa ele no CVJD, ele menciona que a redução, que as penas seriam reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. E aqui, quando a gente olha a súmula, os atletas que constam da súmula, em sua maioria, 80% da súmula, a gente tinha atletas profissionais. Então, eu não visualizo aqui a aplicação do 182, então, considerando este fato, eu condeno em 4 partidas e R$ 600 de multa. Pela ordem, então, vou revisar. Não tinha visto a questão da súmula, que a maioria estava, estou até vendo agora, que a maioria dos atletas são profissionais. Eu me atentei só à questão do sub-20, exatamente. Eu peço licença para revisar meu voto, porque, como tinha colocado, era por questão de não ser profissional. Como a doutora Desirê levantou isso, presidente, eu mudo meu voto sem a aplicação do 182 pelas considerações do voto revisor. Tá, então você muda e majora aqui, né? Sim, Então, porque tá, os benefícios eram do 600 182, né? e 4 partidas, e doutora Desirê também, R$ 600. Tá, e 4 partidas. Tá. Vamos lá. Bom, com relação ao meu voto, na questão da invasão, eu também voto pela absolvição, né? Conheço lá a Praça Desportiva e realmente ela
ela tem essa questão mencionada aqui em julgamento. E com relação ao 243F, só um minutinho. Olha, eu voto aqui pela desclassificação por 258, parágrafo 2º, inciso 2, e com a pena que, já como ele é reincidente, aqui também pelo 258, pela pena aqui em 2 partidas. 2 partidas. Deixa eu ver aqui. Sem o benefício, obviamente, como já mencionado. Então, portanto, por maioria, fica o senhor Fábio Gonçalves Tonelli, condenado no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD, em R$ 600 e 4 partidas de suspensão. E com relação ao artigo 258B, ele fica absolvido. Esse é o julgamento. Acórdão, por favor. Sim, o acordo do voto divergente, né? Isso, por favor. É meu. É meu. Então, doutora Patrícia, o acordo, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. A próxima preferência é o processo 1087 de 2024, pela partida entre Santos Futebol Clube versus Mirassol Futebol Clube, de relatoria da doutora Patrícia Zainag. Sim. Para o relatório, por gentileza, doutora Patrícia. Vamos lá, processo 1087 de 2024, Paulista Sub-17, Santos e Mirassol. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação a Gabriel Custódio Chemes, da equipe Mirassol, por infração 250 do CBJD. De acordo com o relato da súmula, depois de ter sido advertido por ação temerária, agarrar-se ao adversário de maneira assintosa. Trata-se aqui de um segundo cartão amarelo, e o atleta é primário. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado. Temos provas para produzir? Boa tarde a todos. Temos sim, é só o lance do atleta. Por favor, Vou pode me dar. aproximar Tá. aqui. Ele vai ocorrer mais ou menos nessa esquina daqui, da tela. Nesse momento. Eu só gostaria de pedir atenção que ele é puxado anteriormente ao próprio cartão amarelo. Esse é o lance. Por favor, você poderia repetir para mim, por gentileza? Ele perde a bola no início, o adversário do Santos ele puxa, em seguida ele puxa em seguida e Muito. vou correndo a falta. Perfeito. Algum questionamento sobre o vídeo? Não? Por favor, doutora Procuradoria, para sustentação. Boa noite, cara defensora. Agradeço a presença e a sustentação, a trazer a prova. Que pese ter sido mostrado o vídeo, a Procuradoria vai reiterar a denúncia no artigo 250 por prática de ato desleal, porque o vídeo não tem o condão de afastar a conduta de maneira assintosa do atleta. Portanto, espera a condenação do mesmo na tipificação do artigo 250.
Muito obrigado, doutor procurador. Com a palavra, a defensora, doutora Ana. Auditores, boa noite, secretaria, senhor procurador, defensoria. Como podemos ver, é um lance bem simples na realidade, né? Ou se inicia com um puxão, ele acaba revidando, uma dividida de bola que eles tentam conquistar a posse da bola e compreendo aqui que poderia ser tão somente uma falta e não necessariamente um amarelo. Mas diante disso, entende-se que o atleta já foi punido pelo segundo amarelo e, portanto, já recebendo a sua automática, né, essa suspensão automática para o jogo seguinte. Pede-se aqui pela não pela gravidade da falta, de fato, mas pede-se aqui pela absolvição do atleta, mas se caso assim os senhores não entenderem por essa forma, que seja aplicada a penalidade mínima levando em consideração que é um segundo amarelo e também que é um atleta de categoria de base não reincidente, pedindo assim também o benefício pela sua... Me perdi, pedindo pela sua não reincidência, desculpa. Obrigada. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Ana. Qual que é o voto, doutora Patrícia? Bom, o lance do jogo, claro, foi um lance assim, de jogo, né? Não vou entrar no detalhe da parte técnica, o árbitro entendeu ali pelo lance aplicar o segundo amarelo. Aqui, como é praxe da comissão, ele sendo primário, eu entendo pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, assim como voto. Muito obrigado, doutora Patrícia. Como vota a doutora Desirê? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, portanto, por unanimidade, processo 1087, Gabriel Custódio Esquemes, atleta do Amador do Mirassol, foi apenado com uma partida, substituído por advertência. Esse é o julgamento. Muito obrigado. Seguindo a pauta, vamos aqui para o processo de número 4 da pauta, e número geral 1090 de 2024, o jogo entre Esporte Clube 15 de Novembro versus Grêmio Novo Horizontino, Sociedade Anônima do Futebol. De relatoria da doutora Desirê Emanuele Gomes dos Santos. Por gentileza, o relatório, doutora Desirê. Processo 1090-2024, trata-se de jogo 15 de Jaú e Grêmio Novo Horizontino, Paulista Sub-20, datado de 6 de setembro de 2024. Trata-se de denúncia em face da agremiação 15 de Jaú, com imputação nos artigos 91, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 28, inciso 9 do regulamento específico da competição, que consta da denúncia que o 15 de Jaú, mandante da partida, não disponibilizou placa de substituição em perfeito estado de funcionamento, e que esta placa que estava utilizando no jogo não encontrava-se defeituosa, atrapalhando os procedimentos de substituição e o bom andamento da partida. Também trata-se de denúncia em face de Gabriel Corrêa da Silva, com imputação no artigo 250 do CBJD, por impedir um ataque promissor atingindo o seu adversário. No processo consta a ficha disciplinar do 15 de Jaú, que é reincidente, também a certidão de antecedentes do Gabriel Corrêa da Silva, que é primário, ainda tem o relatório do jogo, a súmula da partida, e também temos uma defesa escrita do 15 de Jaú. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Desirê. Temos provas? Não? Por gentileza, doutora Procuradoria para a manifestação. Agradeço o relatório da doutora auditora Desirê. A Procuradoria, mais uma vez socorrendo a presunção de veracidade da súmula, vai reiterar os termos da denúncia
com base no artigo 191 do CBJD, primeiramente, por ferir o REC no seu artigo 28, uma vez que a placa de substituição encontrava-se defeituosa. A Procuradoria entende que isso compromete o pleno andamento do jogo e, por ferir o REC, o Regulamento Específico da Competição, a conduta está tipificada no 191 do CBJD. Quanto ao atleta do Grêmio Novo Horizontino, a Procuradoria também socorre a presunção de veracidade da súmula e por uma entrada de maneira temerária, nos exatos termos colocados na súmula, o atleta feriu na prática de atos desleal e, portanto, a Procuradoria espera a condenação do mesmo nas penas descritas nesse artigo. Muito obrigado. Com a palavra a defesa. Posso primeiro, presidente? Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, primeiramente. Com relação, então, ao atleta o atleta Gabriel, ele veio denunciado pela douta Procuradoria no artigo 250, né, por ter cometido aqui, na verdade, ele foi expulso por impedir um ataque promissor, né? Ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, é um atleta primário, é um atleta que provavelmente joga aqui, é zagueiro, então qualquer falta que cometa vai ser impedindo um ataque promissor, né? E ataque promissor não é uma oportunidade clara de gol, assim como vem descrito, né, no artigo 250. Aqui eu entendo que é um lance totalmente comum da partida, né? Trata-se de um segundo cartão amarelo. Entendo que a própria suspensão regulamentar, ela já tem um efeito punitivo para o atleta, que desfalcou sua equipe, né, não só no restante da partida, mas no jogo seguinte, né, e que não tem o potencial lesivo para configurar uma infração disciplinar nesse tribunal. Portanto, a defesa pleiteia a aplicação da absolvição do atleta, né, pelos motivos expostos, mas caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigado. Doutora Desirê, poderia ler para a gente a defesa e depois já poderia passar ao seu voto, por favor? Sim. Em um resumo, né, a defesa escrita ofertada aqui pelo 15 de Jaú, ele menciona que minutos antes do início da partida, a placa de substituições foi derrubada involuntariamente por um dos colaboradores do clube e na queda uma peça acabou se soltando e teve que ser afixada provisoriamente para utilização no dia do jogo, que foi uma situação pontual que nunca havia ocorrido, que não trouxe qualquer prejuízo à realização da partida, e menciona que o clube vai providenciar uma placa nova para ser utilizada a partir da Copa São Paulo. E ele pugna pela substituição da pena pecuniária pela de advertência, em virtude da inexistência de fato grave na presente denúncia, mas que, se eventualmente não for este entendimento do tribunal, que pela precária situação financeira do denunciado, que, segundo menciona, que amarga a penúltima divisão do futebol bandeirante e quase não possui meios próprios de subsistência, a não ser a bilheteria de seus jogos, que o valor seja consideravelmente considerado com essas circunstâncias. É a defesa do clube. Agora eu passo para o meu voto. Com relação ao Gabriel Corrêa da Silva, parabenizo a defesa feita, em que pese ainda que tem a defesa, né, eu não visualizo aqui nenhuma prova no processo que possa descaracterizar o que foi mencionado aqui pelo árbitro com relação a impedir um ataque promissor ou que efetivamente na partida tenha se dado de alguma outra forma que não a forma como relatada na súmula, né? Às vezes o vídeo ele vem esclarecer algumas situações que às vezes a súmula consta de uma forma e quando a gente vê o vídeo
às vezes não aconteceu nada daquilo que está na súmula, da forma como está escrito, né? Então, aqui nesse caso eu não tenho o vídeo, mas considerando a primariedade e ser um segundo amarelo, eu condaria uma partida e converter em advertência. Com relação à agremiação do 15 de Jaú, em que pese as argumentações colocadas pela defesa, é um fato que de fato pode acontecer, pode não se está previsto ali, né, o que possa ocorrer, mas considerando que se trata de uma obrigação do clube, evidentemente que o clube poderia ter mais de uma placa de substituição, se eventualmente alguma situação ocorresse. Porque se nessa queda a placa de fato não funcionasse mais, teríamos um problema muito maior no jogo, além do que já teve. E, aparentemente, o jogo de fato foi afetado, porque senão não teria essa menção na súmula falando que atrapalhou, né, o bom andamento do jogo. Então, considerando esse fato, a reincidência do clube e também uma pesquisa básica na internet com relação ao valor de uma placa de substituição, eu encontrei um valor médio aqui entre 300 e 400 reais, mais ou menos, uma placa simples de substituição. Então, considerando este fato, né, e considerando que a multa, de alguma forma, em que pese eu tenha que considerar incidências, primariedades, enfim, na aplicação de uma multa, eu também tenho que considerar o que está sendo objeto dessa denúncia, porque senão fica muito mais conveniente você pagar a multa do que você fazer a compra de uma placa, né? Então, considerando este fato, eu condeno o clube em R$ 500 de multa. Muito obrigado, doutora Desirê. Como vota, doutora Patrícia? Bom, parabéns aí pelas considerações da doutora Desirê. E só acrescentando mais um detalhe a tudo que já foi dito pela doutora Desirê, a questão também de simplesmente ter descumprido o regulamento. É isso, né? Que já descumpriu, inclusive, várias vezes, né? Conforme a gente vê na ficha disciplinar. Acompanho, não, diante disso, eu acompanho aí a íntegra do voto da doutora Desirê. Antes de passar para o meu voto, gostaria de parabenizar aí os argumentos da doutora Desirê, a relatora, também da doutora Patrícia, que trouxeram aí argumentos muito plausíveis e fortes aí para a gente também pensar na questão de que é mais relevante, né? Ou é pagar a multa, ou né, ou tentar resolver o problema. Então, por conta disso, eu também acompanho o voto da relatora integralmente. Então, tanto com relação ao 15 de Jaú, tanto com relação ao atleta Gabriel Correia da Silva. Portanto, o 15 de Jaú fica apenado no artigo 191.3 CBJD, combinado com o artigo 28.9 do REC, em R$ 500, por unanimidade, e o atleta Gabriel Correia da Silva, atleta do Novo Horizontino, fica apenado no artigo 250 do CBJD em uma partida, substituído por advertência também por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos passar aqui ao próximo da pauta, que é o número 5 da pauta, processo de número 1122 de 2024, a partida entre Independente Futebol Clube versus Associação Esportiva Velo Clube, de relatoria da doutora Patrícia Reale Zainag. Por gentileza, poderia passar ao relatório, doutora Patrícia? Vamos lá. Bom, Paulista Sub-12, né, processo 1122 de 2024, entre equipe independente e Velo Clube. Bom, de acordo com a denúncia da Procuradoria, trata-se aqui de uma denúncia em relação à equipe independente por infração no artigo 191, inciso 3º, combinado com 27, inciso 3º do REC. De acordo com o recorte do item das observações finais da súmula, destaca que não foi efetuado o pagamento referente à taxa da equipe de arbitragem. Por conta disso, a denúncia. Além disso, quanto à ficha disciplinar,
Equipe independente é reincidente. Deixa tal provavelmente específica pelo valor e além de tantas outros itens aqui. Basicamente, esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Patrícia. Doutor, tem provas? Então, passo a sustentação da Procuradoria, por gentileza. Obrigado pelo relatório. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. É um caso simples, né? Vai se ocorrer novamente a presunção da súmula de veracidade. Não houve pagamento da taxa, não tem nenhuma prova capaz de contradizer o que está descrito na súmula, portanto, espera a condenação da agremiação. Por gentileza, Defensoria. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, com a aplicação do 82 também. É a defesa. Muito obrigado. Qual que é o voto, doutora Patrícia? Bom, vamos lá. Só para contextualizar rapidamente, eu comentei nessa comissão, em outros julgamentos, que iria majorar meu voto para R$ 2.000 diante de não ter pagamento, de ser uma coisa reincidente aqui o pagamento da taxa de arbitragem. Por outro lado, para a gente tentar ser justo aqui com o que está acontecendo, até com a questão do sub-12, existe a falta de pagamento da taxa de arbitragem, automaticamente eles pagam uma multa a favor da federação, tá? Eu pedi a circular da federação para entender quanto custaria mais ou menos essa taxa de arbitragem, que deve variar mais ou menos, depende de área de quilometragem e tal, enfim, ao todo dá uma média aí de R$ 600 a R$ 800 em média, né? Considerando essa questão, eu vou me valer, e até mesmo considerando, como o doutor Fábio colocou, a aplicabilidade do 182 por ser um sub-12, eu voto já com 182 para R$ 1.000. Não, senão aplicaria R$ 2.000. Então, meu voto com a redução no 182 são R$ 1.000, tá? Muito obrigado, doutora Patrícia. Como vota a doutora Desirê? Eu só queria perguntar para a doutora Patrícia se essa multa de R$ 1.000, você já está considerando as outras duas infrações específicas que já foram aplicadas ao clube nesse sentido. As outras duas infrações que a gente acha que não está Na especificado. verdade porque está combinado com o artigo 27, inciso 3. É verdade. E as duas foram R$ 1.000. Então, eu acho Você acha que teria que majorar para nem que fosse tipo R$ 1.100, porque 1.100, tipo, só para tentar fazer uma correção disso, porque isso daí, doutora Daisy, é uma coisa que é reincidente nessas comissões. Nessa e nas outras, imagino. Essa falta de pagamento da arbitragem, sendo que a arbitragem é essencial, eles assinam o regulamento, a gente está tentando aplicar um valor para fazer com que eles cumpram o regulamento, basicamente, até porque sem árbitro você não consegue fazer o jogo, mas a gente não está vendo um efeito prático nisso. E, por outro lado, a gente tem a questão de ser um sub-12, de tudo isso, né? Eu concordo com o que você falou em relação à questão da gente aplicar, porque você veja, já está porque aqui. a gente aplica reincidência 1.000, dá a impressão que a dá- reincidência vai ser sempre 1.000, então ele não Exato, vai cumprir, né? e ele não Nunca paga. aumenta, nunca segue com isso. Né? Eu vou corrigir o valor de R$ 1.000, mas eu vou colocar assim por um valor de R$ 1.200, porque, a bem da verdade, eu não consigo entender, doutor Fábio, qual o problema deles não conseguirem cumprir isso, porque isso aqui é enxugar gelo, sinceramente, porque ele não paga os R$ 800 de arbitragem, depois ele tem que pagar uma multa para a federação administrativa, e depois ele paga isso aqui e sai o quadro para ele. Até não sei qual o problema. Só uma observação. Só corrigindo, então, meu voto, considerando as considerações que colocamos aqui, que a doutora Desirê bravamente colocou, reajusto isso para R$ 1.200 diante dessa circunstância aqui, evidente, assim como voto.
Doutora Desirê, por Bom, gentileza. considerando o esclarecimento da doutora Patrícia e também as considerações feitas, eu até sempre pontuo com relação a esse artigo que eu acho ele muito vasto, né? É uma subjetividade muito grande, porque é de 100 a 100 mil, é uma diferença muito grande, né? A gente não consegue ter um padrão. Mas considerando que o clube é reincidente específico, em que pese eu considero reincidência como reincidência, mas aqui especificamente ele é reincidente na mesma tipificação, né? E aparentemente não está sendo cumprido e a multa vinha sendo aplicada no mesmo valor, eu acredito que essa majoração com relação a essa reincidência acaba de alguma forma sendo necessária, porque senão, né, chega uma hora que não vem se a gente ficar aqui julgando e o clube não cumprindo. Então, considerando todos esses fatos e também o que a doutora Patrícia já colocou, eu sigo o voto da relatora. Muito obrigado, doutora Desirê. Aqui parabenizo também já a atenção e a diligência da doutora Desirê observar a questão da reincidência específica e também os argumentos da doutora Patrícia, no qual ela sempre traz aqui a questão e sempre observa que é um trabalho, né? Então, acho que a arbitragem, né, ela vive disso. Portanto, eu também acompanho o voto da relatora. Então, por unanimidade, fica a agremiação independente, apenada no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 27, inciso 3 do REC, em R$ 1.200, já com o benefício do artigo 182 do CBJD. Antes da gente continuar, só a Procuradoria quer fazer uma observação, eu vou ver com ele aqui primeiro e a gente já fala. Bom, gente, a Procuradoria queria trazer só aqui uma questão com relação ao processo número 7. Eu queria colocar aqui no plenário para a gente discutir uma questão. Por favor, doutor Procurador. Obrigado, presidente. A Procuradoria... Processo 11.24 de 2024, número 7 da pauta. Neste caso, a Procuradoria entende pela retificação dos termos da denúncia para a inclusão do artigo 257 do CBJD, pela participação em tumulto, já que constou isso na súmula. A princípio, o pedido seria para retirada de pauta e inclusão deste artigo 257. Bom, então, todos de acordo? Então, deferido a retirada de pauta para a inclusão do 257. Muito obrigado pela observação, doutor Procurador. Então, vamos aqui para o processo número 6 da pauta, né? Processo de número 1123 de 2024. Partida entre Grêmio, Osasco Audax Esporte Clube versus São Paulo Futebol Clube, de relatoria da doutora Desirê Emanuele Gomes dos Santos. Pode passar para a relatoria, por gentileza, doutora Desirê? Sim, presidente, processo 1123 de 2024, trata-se de um jogo de Audax e São Paulo, Paulista Sub-15, datado de 14 de setembro de 2024.
Trata-se de denúncia em face de Kaique Rodrigues Garcia, que é técnico do Audax, com imputação ao artigo 258 do CBJD, por, segundo consta da denúncia, continuar a discordar persistentemente, com palavras e gestos, as decisões da equipe de arbitragem, sendo advertida anteriormente aos 19 minutos e novamente aos 43 minutos, resultando no segundo cartão amarelo. O senhor Kaique é primário, consta do processo o relatório do jogo, bem como a súmula do jogo. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Desirê. Não temos provas, né? Por gentileza, sustentação oral da Procuradoria. Obrigado pelo relatório, doutora auditora. O caso de segundo cartão amarelo, por isso a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia diante da presunção de veracidade da súmula e das palavras que foram proferidas pelo atleta em claro desrespeito à equipe de arbitragem, esperando assim a condenação. Por gentileza, a Defensoria. Obrigado, presidente. Mais uma vez, nós vemos um caso aqui de que o árbitro aplica cartões para um técnico que apenas discorda das decisões da arbitragem, né? Uma das funções do técnico é essa conversa e discordar. Ele pode discordar, qualquer um pode discordar, né? O que o código veda, né? O que esse tribunal tem que punir é o desrespeito, a atitude antidesportiva, né? Não existiu aqui, pela presunção relativa de veracidade, inclusive, não existiu desrespeito. Aqui, ó, por discordar persistentemente com palavras e gestos das decisões da equipe de arbitragem. Certamente, se houvesse o desrespeito, estaria aqui descrito, né? E estariam descritas as palavras aqui proferidas. E o próprio árbitro fala que não. Ele acabou expulso com um segundo cartão amarelo, né? Um técnico, que é primário, inclusive, né? Porque discordou das decisões, né? Mais uma vez, reitero que não existiu desrespeito. E o que deve ser punido, é o desrespeito, assim como está descrito no artigo 258. Então, primeiramente, peço a absolvição, né, por não ter aqui infringido em nenhum artigo do CBJD. Foi uma expulsão dentro de campo, já teve a suspensão automática regulamentar, né, que também é mais uma punição. E aqui, teoricamente, indevidamente, porque o árbitro se incomodar pela discordância, eu acredito que não deveria ser causa para aplicação de cartão amarelo, advertência ou a expulsão, né, inclusive. Então, o pleito da defesa, não tendo havido desrespeito, é pela absolvição, né, é a defesa. Muito obrigado. Por gentileza, passe para o voto, doutora Desirê. Presidente, com relação a esse caso, pontuo, de alguma forma, a defesa tem razão no que coloca com relação à ausência de informações suficientes para uma eventual condenação. Mas, ainda que assim, né, ainda que assim seja, houve algum desrespeito, justamente porque o árbitro constou, isso em súmula, eu ia falar em ato. Ele constou. E o fato de ser persistente é que foi recorrente durante a partida. Em casos como esse, eu costumo, em especial quando é caso de técnico, eu costumo aplicar uma partida de suspensão na primariedade e não converter em advertência, justamente porque o espetáculo não se dá pelo técnico. E o fato dele se manifestar de forma desrespeitosa ou de forma não aceitável na disciplina da competição, faz com que eu não converta em advertência justamente porque ele era o técnico daquela competição e não estaria agraciado aqui, né, vamos colocar dessa forma, pela conduta tida ali em partida. Mas neste caso em específico, eu vou converter em advertência para beneficiar, né, o que trouxe a defesa em relação à ausência de especificidade com relação nesse jogo. Só por esta palavra, por esta
por este fato em específico, que eu condeno em uma partida e converter em advertência. Muito obrigado, doutora Desirê. Qual que é o voto, doutora Patrícia? Bom, só com algumas colocações. É até importante que a doutora Desirê colocou, para também não ficar. A gente tem o costume de aplicar advertência no segundo cartão amarelo, realmente, mas naturalmente a gente tem que analisar caso a caso. Eu acredito também. Compartilho aqui do mesmo entendimento que a doutora Desirê em relação a ser o técnico, conforme eu até coloquei na situação anterior, eu acho que o técnico em si, ele é um profissional, ele está participando de uma competição amadora, mas ele é um profissional e ele desempenha um papel muito importante dentro da competição, que é o apoio aos atletas, é mais do que isso, é um exemplo, né, aos atletas. Por outro lado, também a gente tem uma súmula aqui, eu acredito até que o técnico, né, como colocou a doutora Desirê, de alguma forma tem ali se expressado, só que cabe a arbitragem também. A arbitragem, ela tem curso, ela é instruída pela federação, né? Me parece que é o doutor Patrício, né? Meu xará, que faz todo isso aí. E assim, me pareceu muito profissional, muito prudente, foi tão pertinente que isso a gente vai começar a gente usar aqui. Então, assim, é fundamental que a arbitragem também traga para a gente detalhes daquilo que se sentiu desrespeitado ou até mesmo ofendido, porque a gente não tem bola de cristal. A gente usa a súmula como referência, né, para poder fazer os julgamentos, uma das referências, que é relativa, e não dá também para a gente apenar ele, se tivesse por escrito exatamente o que foi desrespeitoso em si, com certeza eu também não aplicaria uma conversão em advertência, mas como falta isso, e a própria arbitragem questiona tanto, porque a gente se sente ofendido, se sente desrespeitado, nós estamos aqui trabalhando, então tá, já que estão trabalhando, também é trabalho da arbitragem colocar por escrito o que aconteceu no jogo. Ninguém tem obrigação de adivinhar. Por isso eu acompanho o voto da relatora, assim como voto. Muito obrigado, doutora Patrícia. Também gostaria de parabenizar as argumentações tanto da doutora Patrícia e da doutora Desirê, né, pela observação, e a gente também precisa ter subsídios para, né, dessa presunção de veracidade da súmula, mas a gente precisa ter subsídios e relatos que, né, deem instrumentos para a gente poder, enfim, fazer um julgamento sempre justo, tá? Então, portanto, acompanhando o voto da relatora, Kaique Rodrigues Garcia fica apenado em um jogo de suspensão, substituído por advertência no artigo 258 do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos aqui, então, ao último da pauta, número 8. Processo número 1125 de 2024, pela partida entre Guarani Futebol Clube versus Ituano Futebol Clube, de relatoria da doutora Desirê. Por gentileza, doutora. Ok. Muito obrigado, doutor. Tchau, tchau. Por gentileza, doutora Desirê, qual que é o relatório? Processo 1125/2024, trata-se de um jogo de Guarani e Ituano, Paulista Sub-15, datado de 14 de setembro de 2024. Trata-se de denúncia ofertada em face de Gustavo Rosolém, por imputação ao artigo 258B do CBJD, que conforme consta da denúncia que o senhor Gustavo, dirigente da agremiação Guarani, após o apito final, adentrou ao campo de jogo e disse as seguintes palavras para a arbitragem: quero ver seu relatório diante da atitude do número 10, atleta do Ituano. Se você não colocar, eu vou fazer um relatório de vocês na federação. E também denúncia em face de Pedro Henrique Palvela Pacheco, com imputação ao artigo 258A do CBJD, que conforme consta da denúncia, Pedro, da agremiação Ituano, foi advertido pela arbitragem por, após o término da partida, dizer as seguintes palavras para a torcida mandante: chupa caralho, aqui é Ituano, nós que manda aqui nessa porra, gerando um princípio de tumulto entre os jogadores de ambas as equipes.
Pedro, ele é primário, e o Gustavo também é primário. Consta do processo também o relatório do jogo, bem como a súmula do jogo. E temos uma defesa escrita do Ituano. E também uma defesa escrita do Guarani. Este é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Desirê. Então, passo a palavra para a Procuradoria, para depois pedir para a relatora fazer a defesa, a leitura da defesa escrita. Obrigado, presidente. Obrigado, auditor, pelo relatório. Bom, vamos lá, separar em duas partes. Quanto ao denunciado Gustavo Rosolém, dito na súmula identificado como vice-presidente da equipe do Guarani, tá claro que ele se encontrava em um local sem permissão, portanto, a Procuradoria houve por bem denunciá-lo no artigo 258, dígito B do CBJD, por invadir local não permitido. Portanto, reitero os termos da denúncia com base na presunção de veracidade da súmula. Quanto ao atleta da equipe do Ituano, o senhor Pedro Henrique, a Procuradoria também vai reiterar os termos da denúncia com base no artigo 258-A do CBJD, e cabe aqui ressaltar que ficou expresso na súmula as palavras usadas e para quem foi direcionada as palavras, justamente para a equipe adversária, culminando com a atitude expressa no artigo 254-A, que é provocar o público durante a partida. Portanto, a Procuradoria espera a condenação deste atleta nas penas previstas no artigo mencionado. Muito obrigado, doutor procurador. Peço, então, por gentileza, para a doutora Desirê fazer a leitura, um resumo das defesas escritas, das agremiações e também já podendo passar para o voto logo em seguida. Por gentileza. Com relação à defesa do Ituano, o primeiro ponto levantado pela defesa é a primariedade do denunciado. E menciona que os fatos não se trata de um fato grave ocorrido ali no jogo, que menciona que o relatório do diretor do jogo fala que não aconteceu nada de anormal durante a partida, e considerando este fato, pleiteia pela absolvição, e caso não seja o entendimento do tribunal, que requer a desclassificação para o artigo 258 do CBJD, considerando a primariedade do denunciado, bem como a pequeníssima gravidade da suposta infração cometida, devendo ser aplicada a penalidade de advertência ao denunciado. Se caso ainda não for este o entendimento, que seja apenado em uma partida de suspensão, considerando inclusive que o atleta é amador nos termos do artigo 182 do CBJD. Já com relação à defesa do Gustavo Rosolém, menciona que o ocorrido não gerou qualquer prejuízo para a partida em questão. Menciona aqui que é importante salientar que, apesar de adentrar ao campo após a finalização da partida, foi meramente no intuito de prevenir qualquer invasão ou confusão mediante a atitude irresponsável do atleta do Ituano. Fala que uma outra questão importante, que existe um erro na súmula ao tratar o denunciado como presidente da agremiação mandante, que o denunciado, no caso, é membro do Conselho de Administração e responsável pelos equipamentos e equipes de futebol de base. E, ao final, pleiteia que seja o denunciado absolvido da referida denúncia, por não ter gerado qualquer problema à partida em tela, e no calor dos fatos foi
um apaziguador da questão, que o denunciado faz jus aos benefícios da atenuante do artigo 180, inciso 4 do CBJD, considerando a certidão juntada no processo. E caso não seja o entendimento da comissão pela absolvição, que seja o denunciado advertido, como prevê o artigo 258-B, que seja respeitado o artigo 182 do CBJD, e caso não seja ainda este entendimento, nem pela absolvição ou pela advertência, que seja o denunciado penalizado na pena mínima de 15 dias. Essas são as duas defesas, já passando para o voto, né? Em que pese a essas duas defesas, né, eu não posso deixar de considerar aqui que, num primeiro momento, eu pensei, um atleta sub-15, né, foi comemorar o final do jogo, que, em verdade, o Ituano ganhou do Guarani dentro de casa, né, então, me pareceu uma partida bem pontual e ali você fazer essa comemoração no fim do jogo, mas é quando você pensa num atleta de 15 anos hoje em dia, é um moleque que deve ter pelo menos 1,80 de altura e que já não é mais uma criança, né? Já sabe ali o que está fazendo, quais são as intenções de algumas atitudes e, em específico, essa atitude tida aqui virada para a torcida de comemoração. Então, num primeiro momento que eu pensei, se trata de uma criança, depois você para pensar e fala, não se trata tanto assim de uma criança que não sabia o que estava fazendo, ao contrário de um sub-11, que às vezes vai ali, comemora e tudo mais, né? São situações diferentes e que, para mim, devem ser consideradas em que pese ainda não sejam profissionais, adultos, né? Enfim, considerando este fato e considerando aqui que da atitude gerou um tumulto posterior, né, que ainda que não tenha sido denunciado aqui na súmula, na denúncia, eu vejo com uma certa gravidade a atitude tida aqui por ele, porque poderia ter gerado, eu sei que a gente não trabalha com suposições, mas que poderia ter gerado algo muito pior, já que gerou tumulto. Eu não estou supondo que poderia gerar um tumulto, gerou, de fato, né? Então, considerando este fato, eu vou condenar o atleta no artigo 258A do CBJD, na pena mínima de 2 partidas, mas, obviamente, aplicando aqui 182, considerando a questão do atleta amador e, né, considerei aqui a pena mínima como considerando a primariedade deste atleta. Já com relação ao Gustavo, eu vejo que a atitude dele de ingressar no campo, eu me pergunto até na questão de por que ele estava onde ele estava para ingressar no campo, né? Então, considerando este fato, a função dele, a função dele ali no jogo, ele não tinha nem que estar próximo à beirada do campo. Quem dirá ter acesso a entrar no campo por qualquer motivo que seja. Eu queria apaziguar, eu queria amenizar, eu queria qualquer coisa. Você tem seguranças que são obrigatórios dentro do jogo para que isso não aconteça. Então, ainda que seja ao final do jogo, eu vejo como uma invasão, conforme denunciada aqui pela própria Procuradoria, e considerando se tratar, ainda que menciona o membro do Conselho Administrativo, não difere muito, na minha visão, de um dirigente, né? E considerando este fato, eu condeno o dirigente em 15 dias de suspensão, sendo essa a pena mínima, mas também aplico 182 aqui, considerando que o 182 tem essa previsão destinada às demais pessoas envolvidas no código do CBJD, né? Então, esse é o meu voto, presidente. Porque é a mínima. Aí com 82 fica uma, correto? E com relação ao Gustavo, ficam 7, né? Que é o primeiro número inteiro. Isso, perfeito. Perfeito, doutora Elisene. Muito boa colocação. Por gentileza, doutora Patrícia, como vota? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma manifestação à parte. Em que sentido? Gente, eu não sei onde vai parar o futebol, porque assim, se o atleta não pode mais comemorar o gol, tudo bem que aqui
teve ali, a gente está falando de uma equipe em formação, mas assim, eu me preocupo às vezes com isso, sabia? Porque assim, a gente é aquela coisa, tudo tem que ter um limite, mas a gente não está num concerto. A gente está dentro de um estádio de futebol, e futebol também tem palavrão, e futebol tem excitação, tem tudo isso que faz parte do futebol, sabe? Eu me preocupo, é claro que a gente tem que tentar trazer aqui a gente tem que trazer aqui uma dosimetria, trazer uma proporcionalidade à situação, mas gostaria de colocar isso aqui depois para a gente refletir também. Inclusive, esse 258A é um tipo de artigo que é pouquíssimo utilizado, inclusive, porque a gente está falando de comemoração. O que pegou aqui, eu acho que nada é óbvio. A gente vê grandes times, o futebol inteiro geralmente faz isso. Se você não puder ir mais lá na torcida adversária comemorar, acabou a graça. Né? A gente já temos um problema aqui que a gente tem que ter torcida única e um monte de coisa que já acaba boicotando a essência do futebol, né? Lembrando que futebol é uma coisa que vem da massa, né? Vem essas, assim, não estou aqui querendo banalizar o que aconteceu, mas eu acho que a gente de alguma forma precisa tomar um pouco de cuidado, senão para a gente não acabar com o futebol no sentido de não deixar mais o jogador poder comemorar o gol dele. É que a gente aqui precisa se ater com o que está na súmula. De repente, se tivesse um vídeo aqui, eu talvez absolveria esse atleta. Eu parabenizo as considerações que a doutora Desirê colocou, mas, como eu disse, eu gostaria de colocar esse recorte aqui, porque daqui a pouco vai estar todo mundo comemorando o gol e vai estar sendo julgado pelo tribunal. Então, a gente tem que ter uma medida, né? E a comemoração é livre, gente. É isso. Em relação ao atleta, é o que a doutora Desirê colocou. A gente tem que se ater à súmula. Teve aí um princípio de tumulto, por isso que o Gustavo entrou. Aí a gente está falando de pessoas, 15, o campeonato de 15 anos, mas aí entra dirigente que nem deveria estar lá. Já vou passar a falar disso, complementar né, o que a doutora Desirê colocou. Como o artigo em si coloca aqui já 2 partidas, não dá nenhuma faculdade, já é outro absurdo. Já não, é por isso que esse código precisa ser urgentemente revisado, gente, urgentemente. Porque como é que pode provocar o público? Isso não é provocar o público. Você vai lá, eu vou lá, fiz um gol, vou na torcida adversária, que graça tem? Se tiver torcida adversária, tem que comemorar na torcida adversária. Eu estou falando isso porque eu gosto de ir no estádio de futebol e eu acho que tem que ter isso, gente. O povo está acabando com o futebol. 258A colocar 2 partidas. Isso daqui é caso para, como falar, advertência, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu vou acompanhar o voto, mas eu tenho alguns artigos aqui no CBJD que, pelo amor de Deus, viu? A gente que trabalha com isso há tanto tempo se estressa. Eu, pelo menos, me estresso com isso. E a gente precisa trabalhar para mudar isso, porque não tem cabimento você fazer um gol, comemorar e tomar 2 partidas. Mas vou acompanhar aqui, porque eu tenho que ser legalista. Sobre o caso do Gustavo, outro contexto, né? Ele não deveria estar ali, mas a gente está vendo isso até em grandes times, né? A pessoa pega um crachá, entra na área técnica, no vestiário, exatamente, é uma confusão, né. E aí, isso daí, às vezes a pessoa, só porque ela está com crachá, ela nem é o profissional, nem deveria estar ali, porque tem, né, todos os profissionais preparados para isso, tem toda a organização do jogo, e a pessoa está ali, de repente, um cara como esse, que está ali: "Ah, eu sou presidente do Guarani, estou ali", estão dizendo que não é. Está ali numa área que não é dele. De repente, é porque ele é presidente, ele está tão ali inflamado, acaba ocasionando uma confusão. Por isso que tem regras, por isso que a gente tem ali o REC para poder observar o que vai acontecer no jogo. E concordo com as considerações da doutora Desirê, aplicando aqui o mínimo de 15 dias, por mim, deveria cumprir os 15 dias, porque isso tá, a gente vê em outros julgamentos, o pessoal pega o crachá, vão onde quiser, e isso daí é o que acaba, corre esse risco, né, da pessoa estar ali e se envolver naquilo que não é chamada. Mas, como tem o benefício do 182, naturalmente, né, reduz para 7, então acompanho aí na íntegra o voto. Mas fica aqui minhas considerações, presidente.
Parabenizo tanto as pontuações da doutora Desirê e da doutora Patrícia, acompanho integralmente o voto da doutora Desirê, portanto, Gustavo Rosolém, dirigente do Guarani, apenado em 7 dias, já com o benefício do artigo 182, no qual foi em curso no artigo 258B do CBJD. E Pedro Henrique Palvela Pacheco, atleta do Ituano, em curso no artigo 258A do CBJD, fica apenado em uma partida, já com o benefício do artigo 182 do CBJD. Esse era o último julgamento da pauta, portanto, declaro encerrada a sessão de instrução e julgamento do dia 2/10/2024. Muito obrigado a todos.